Olá pessoal, me chamo Rafael. Eu vou estar trazendo aqui para vocês hoje um material de introdução em C++, que é a linguagem que vocês vão estar utilizando agora nesse terceiro módulo do curso sobre Halide. Bom, eu vou estar abordando aqui com vocês desde os conceitos mais básicos da linguagem, a sintaxe da linguagem, basicamente, até conceitos mais complexos como a criação de classes, definição de funções e alocação de memória dinâmica. Nós vamos estar começando aqui a falar sobre os conceitos básicos da linguagem, como eu falei, né, a sintaxe. Então, primeiro aqui nós temos um exemplozinho, um código bem simples em C++. Ele basicamente vai estar só printando Hello World no terminal. E aqui nesse código a gente já pode apontar alguns elementos que são bem característicos da linguagem. O primeiro aqui que nós temos é o comentário, ele é representado dessa forma aqui com duas barras, né, no início do comentário. Em seguida nós temos o hashtag include, que é basicamente o substituto em C++ do import de Python. Essa diretiva que nós vamos estar usando para importar as bibliotecas de C++. Em seguida aqui nós temos o use namespace, que é um elemento um pouco mais complexo. Eu vou estar falando um pouco mais dele mais à frente. Em seguida aqui nós temos a função main, que é basicamente a base e a raiz de todo o código em C++. Todo código tem que ter essa função main e é a partir dela que o código vai estar executando. É importante também aqui perceber a estrutura da função que nós temos em C++, né, com a chave aqui definindo o escopo da função e o return zero que a gente vai estar abordando um pouco mais aprofundado mais à frente, né, quando a gente for falar sobre funções. E aqui nós temos o count de Hello World, que é basicamente o que vai estar printando o Hello World no terminal. Esse count aqui ele funciona como se fosse um print. Ele não é uma função, ele é um objeto, ele vai estar sendo atribuído aqui esse valor Hello World. E ele vem dessa biblioteca IOStream, que é a biblioteca em C++ que trata sobre input e output. Aí basicamente o que a gente está fazendo nessa linha é definindo um output no terminal que vai ter esse valor, que vai ter como valor a string Hello World. Bom, indo em frente, aqui nós temos comentários. Comentários são usados para adicionar informações sobre o código ou omitir um trecho do código na execução. Comentários podem ser feitos em uma ou várias linhas. Para comentar uma linha, usamos um par de barras, como eu tinha mostrado no código anterior, no nosso exemplozinho ali. Qualquer coisa entre as barras e o final da linha é considerado um comentário. Dessa forma, é possível comentar apenas parte de uma linha se necessário. Para comentar várias linhas, usamos uma barra e um asterisco, esse operador que está representado aqui. O bloco de comentário começa com barra asterisco e termina em asterisco barra. Qualquer texto entre esses operadores é considerado parte do comentário. Aqui nós temos dois exemplozinhos, né, retratando as duas formas de comentário que nós temos em C++. A primeira, comentários de uma única linha, né? Aqui nós temos também as duas formas que o comentário pode ser apresentado. A primeira aqui é uma linha reservada apenas para o comentário, e aqui é o comentário sendo feito após a linha de código, na mesma linha que o código, após o código. E aqui nesse outro trechozinho nós temos um comentário de múltiplas linhas, como a gente pode ver aqui o bloco de comentário. Ele é definido por esses operadores aqui para asterisco e todo o bloco que está definido dentro desse intervalo de barra asterisco, ele vai ser considerado como sendo um comentário pelo código. Em seguida aqui nós temos um exemplozinho de código. A gente vai estar mostrando aqui como um comentário ele consegue omitir uma linha de código da execução. Aí aqui nós temos o código básico
ele vai estar basicamente printando Hello World no terminal, né? E em seguida aqui nós temos a linha do print World comentada. E aqui, como a gente pode ver, o World ele vai ser omitido da execução do código. E aqui a gente no terminal vai ter apenas o hello exclamação printado. Em seguida aqui nós temos o include. Include é a diretiva usada para importar bibliotecas em C++, como eu tinha comentado. Lembre-se sempre de incluir os arquivos header necessários para a execução do programa. Por exemplo, o hashtag include IOStream é necessário para usar o std cin e o std cout, como eu tinha comentado anteriormente. Em seguida, nós temos o use namespace. O use namespace é usado para importar a entidade do namespace para o domínio atual do programa. Importar o namespace significa que não necessitamos especificar que um objeto ou variável pertence àquele namespace. Uma outra alternativa é utilizar o operador de escopo, sempre que um tipo ou variável forem declarados, por exemplo, std, cout. Aqui nós temos aquele mesmo código anterior que a gente tinha apresentado, mas utilizando o utilizando o use namespace e o outro sem o use namespace. Aí qual a diferença? Aqui, como vocês podem ver, o string, a declaração do tipo string, ele está sendo declarada apenas usando o tipo string. Do outro lado, não. Do outro lado, nós temos aqui a especificação do namespace std, que é onde o tipo string está declarado, de onde a gente está pegando esse tipo string. A mesma coisa com o cout. A gente está pegando esse cout do namespace std, então a gente precisa declarar que ele pertence a esse namespace. E aí quando a gente está utilizando aqui o use namespace std, essa declaração ela já não é mais necessária, porque a gente está aqui especificando que nós estamos utilizando esse namespace no código. Agora aqui a função main, como eu já tinha falado, é o ponto inicial de todo programa em C++. Não importa onde ela esteja localizada no código, a execução sempre iniciará por ela. Aí mais à frente nós vamos abordar especificamente sobre funções. O cout, como a gente já tinha comentado, é um objeto da biblioteca IOStream, usado junto com o operador, esse operador aqui de atribuição, para printar texto no terminal. O cout é utilizado em C++ para imprimir mensagens de texto no terminal, mas ele pode da mesma forma ser usado para imprimir variáveis. É possível ainda intercalar mensagens de texto e variáveis na declaração, separando-os com aquele operadorzinho lá que a gente tinha mostrado. A função do cout é apenas printar texto, o que significa que ele não inicia uma nova linha automaticamente. Para isso é necessário utilizar o caractere /n, que é o caractere que a gente usa para representar um final da linha, ou o manipulador endl, que é basicamente endline, que também vai estar finalizando a linha aí de texto. E aqui nós temos um exemplozinho, utilizando o cout para printar variáveis e utilizando o endl aqui no final. Aí como a gente pode ver, cout nome, aí a gente tem aqui a variável nome, que é fulano, o endl, a idade, string idade, a variável idade aqui que vai ser 25 e outro endl. Aí a saída do código no terminal, como a gente pode ver aqui, nome, fulano, que é o valor da variável aqui string nome. Aí ele encerra a linha aqui por conta do endl, do operador endl. Idade 25, que é o valor da variável aqui idade, e ele vai estar novamente encerrando a linha aqui por conta do endl aqui no final da declaração do cout. Aqui nós temos o mesmo exemplo, só que utilizando agora o caractere /n para representar o final da linha
E aqui, como a gente pode ver, o código é exatamente a mesma saída, ele não altera nada, só a única diferença mesmo é que vai estar aqui. Nesse a gente está utilizando o barra N, o caractere barra N, e aqui a gente estava utilizando o operador IndL para declarar o final da linha. Return é usado para retornar o resultado de uma função e indica o encerramento dela. Como eu tinha comentado, toda função em C++ ela precisa inerentemente possuir um return. Eu vou explicar por que mais à frente, quando a gente estiver tratando sobre funções. Return 0 é usado como retorno padrão da função main, significando que a execução da função foi bem sucedida. Como eu já tinha falado antes, o return ele é um elemento inerente das funções de C++. Eu vou explicar por que disso mais à frente. Agora nós vamos estar tratando aqui sobre variáveis. A declaração das variáveis em C++ ela pode ser dada dessas duas formas aqui. Em C++, variáveis devem ser declaradas antes de serem utilizadas, isto é, o tipo da variável deve ser especificado antes de atribuí-la um valor. Isso daí é uma clara diferença entre C++ e Python. Em Python a gente não precisa declarar o tipo da variável, a gente pode só atribuir um valor a ela, mas em C++ não, a gente precisa declarar especificamente a que tipo a variável pertence. Nesse caso aqui a gente tem um int a, que significa que essa variável aqui ela vai receber apenas valores inteiros, a mesma coisa aqui para o int b. Nesse caso a gente não poderia, por exemplo, atribuir um valor, um float a essa variável, ela não aceitaria, porque ela é uma variável inteira. Declarações típicas de variáveis em C++ seguem os seguintes formatos, que aqui a gente tem dois formatos diferentes. Primeiro aqui a declaração e a inicialização da variável em momentos separados. E aqui a gente tem a declaração e a inicialização sendo feitas no mesmo momento, na mesma linha. Há algumas convenções para a declaração de variáveis em C++, né? O nome deve conter apenas letras, dígitos e underline. O nome é sensível a letras maiúsculas, ou seja, se a gente declarar uma variável myVar com V minúsculo e uma variável myVar com V maiúsculo, essas variáveis serão diferentes. O código não tratará elas como a mesma variável. O nome não deve conter nenhum espaço em branco ou caracteres especiais, como esses caracteres aqui. O nome deve começar com uma letra ou underline, ou seja, a gente não pode começar declarar uma variável com um nome que se inicie por um número. Não se pode usar palavras-chave de C++, exemplo float, double e class, como nome de variável. Tipos de variáveis, a gente tem três tipos de variáveis em C++. O primeiro tipo aqui são as variáveis locais, que são variáveis definidas em um bloco ou uma função. O escopo dessas variáveis existe apenas no bloco em que são declaradas. Variáveis estáticas, também conhecidas como variáveis de classe, são criadas no início do programa e destruídas com seu encerramento. Variáveis instanciadas são variáveis não estáticas, declaradas em uma classe, fora de qualquer bloco ou função. Aqui nós temos uma imagenzinha, né, representando aqui os três tipos de variáveis que nós temos em C++. O primeiro tipo aqui são as variáveis estáticas, que elas vão ser definidas aqui por esse operadorzinho static, antes da declaração do tipo da variável. Nós temos as variáveis de instância, que são basicamente definidas dentro de uma classe e elas só podem ser utilizadas dentro do escopo dessa classe. E a gente tem aqui as variáveis locais, que são as variáveis comuns, né, que a gente vai utilizar no código, que a gente vai declarar no nosso código, que são as variáveis declaradas dentro de funções, dentro da main, por exemplo.
Constantes. As constantes são variáveis que não podem ser alteradas no programa, servindo apenas para a leitura. Para definir uma variável como constante, utilizamos a palavra-chave const na declaração da variável. Vale ressaltar que o valor de uma constante deve ser atribuído no momento de sua declaração. Isso porque o valor de uma constante ele não pode ser alterado depois que ela é declarada. Então, quando a gente faz a declaração de uma constante, a gente precisa atribuir o valor a ela naquele momento, ou nós não poderemos mais atribuir valor nenhum àquela variável. Aqui a gente tem uma imagenzinha que demonstra como funciona a declaração de uma constante. A palavra-chave const, o tipo da variável, o nome da variável e em seguida o valor dela. Agora nós vamos estar tratando sobre o input. Da mesma forma que nós temos aqui o cout como operador de output em C++, para o input nós temos o cin, que vai basicamente funcionar da mesma maneira que o cout, só que para input do código. De maneira semelhante ao cout, o cin é usado junto ao operador. Aí aqui é basicamente o mesmo operador do cout, só que com sentido invertido, né? O do cout era menor que e o do cin vai ser maior que. Para receber as entradas do usuário. O cin também permite a atribuição de múltiplas variáveis, desde que estejam separadas por um operador maior que maior que. Aqui nós temos um exemplo de códigozinho utilizando o cin para pegar o input do código. Aqui a gente vai ter duas variáveis, A e B. O cin aqui, primeiro o cout ele vai estar printando no terminal, né, essa string digita dois números. Aí o cin ele vai estar pegando os dois números que o usuário printar, que o usuário declarar no terminal. O primeiro número ele vai estar atribuindo aqui a variável A, o segundo número a variável B, e aqui em seguida nós temos o cout printando a soma das duas variáveis. Tipos de dados. Os principais tipos de dados em C++ são esses aqui que a gente está retratando: int, float, double, char, string e bool. O int ele vai declarar variáveis que armazenam números inteiros, sem casas decimais. O float ele vai estar armazenando pontos flutuantes, que são basicamente números decimais, números não inteiros, né? Com casas decimais, aí no caso o float só consegue armazenar até números de 4 bytes. E aí a gente tem o double, que é basicamente a mesma função do float, com a diferença que ele consegue receber variáveis de tamanhos maiores, né, 8 bytes aqui, enquanto o float recebe apenas 4. O char armazena um caractere único, ou valor ASCII, o valor da tabela ASCII. Valores char são indicados por aspas simples, ou seja, aspas únicas. A string, que armazena uma sequência de caracteres, e aí é indicado por aspas duplas. E o bool, que vai estar armazenando valores booleanos, basicamente verdadeiro ou falso. E aqui a gente tem a diferença entre float e double. Enquanto float e double eles definem o mesmo tipo de variável, eles têm aí a diferença, como eu falei, da precisão dos valores que eles conseguem suportar. A precisão do float é de 6 ou 7 casas decimais, ou seja, 6 ou 7 valores após a vírgula. Enquanto a precisão do double é de cerca de 15 casas decimais. Vamos falar agora sobre operadores. Operadores eles são símbolos que vão estar aí representando operações dentro da linguagem, né? A gente tem aqui dentro de C++ 4 tipos de operadores: operadores aritméticos, operadores de atribuição, operadores de comparação e operadores lógicos.
Aqui nós temos os principais operadores aritméticos dentro de C++, adição, subtração, multiplicação, divisão e módulo. Acredito que são bem padrões aqui, tanto em C++ quanto em Python, né? Aí em C++ nós temos esses dois aqui, que são os operadores de incremento e decremento. Aí basicamente o operador de incremento ele vai incrementar a variável que ele tiver sendo atribuído em uma unidade, enquanto o operador de decremento ele vai estar decrementando o valor dessa variável em uma unidade. Aqui a gente tem um códigozinho exemplificando cada operação representada por cada operador aritmético. Soma, subtração, multiplicação e divisão, acredito que são operações triviais, né? Mas aí aqui a gente tem um operador de porcentagem que vai estar operando uma operação de módulo. Aí no caso aqui a gente tem valor 6 na variável A, aí 6% 6, a gente vai ter aqui 6 módulo 6, que é basicamente 0, né? 6 dividido por 6 é igual a 0. Aí aqui nós temos a variável A sendo incrementadas utilizando o operador de incremento, que basicamente dizer é a mesma coisa que fazer A mais 1, que aqui no caso o valor de A é 0. 0 mais 1 a gente vai ter 1. E aqui o operador de decremento é basicamente a mesma coisa que dizer A menos 1, que aí o valor de A é 1, 1 menos 1 é igual a 0. E aqui a gente tem o objeto count sendo usado para printar a variável lá no terminal. Aqui nós temos os operadores de atribuição. Operadores de atribuição são usados para atribuir valores às variáveis. Aqui a gente tem um operador de atribuição simples, que é basicamente só o igual mesmo, que ele vai estar só atribuindo o valor à variável. A gente tem a atribuição de adição, que aí é representado pelo mais igual, que ele vai atribuir o resultado da soma à variável, ou seja, se a gente, vamos dizer que a gente tem aqui uma variável A, aí a gente faz A mais igual 2, vai ser a mesma coisa que a gente está falando aqui, A é igual a mais 2. Então, esse operador aqui, ele vai estar abreviando toda essa expressão de soma. Então, aqui, aí a gente tem o operador de atribuição de adição, que também vai estar declarando a mesma coisa que o operador de atribuição de adição. Ele vai estar representando aí uma subtração à variável e atribuindo esse valor da subtração na variável. E da mesma forma, a gente vai ter o operador de atribuição de multiplicação, o operador de atribuição de divisão e o operador de atribuição de módulo. E aqui a gente tem outro exemplo de código retratando o que cada um desses operadores de atribuição vai estar representando aqui. E aí de novo a gente tem os operadores de incremento e decremento. Aí aqui agora nós temos os operadores de comparação, que basicamente eles vão estar retornando um valor booleano na operação. Primeiro aqui a gente tem o operador de igual, que ele vai estar comparando aqui se os valores de um lado e do outro do operador, se eles são iguais ou não. Se eles forem iguais, ele retorna aqui o valor booleano verdadeiro. E se não forem iguais, ele vai estar retornando o valor booleano falso. Aí aqui nós temos o operador de diferente, o operador maior que, menor que, maior que ou igual e menor que ou igual. Operadores lógicos. Operadores lógicos são usados para determinar a lógica entre valores ou variáveis.
Aí a gente tem o operador AND, que é um I lógico, né? Ele vai retornar o valor verdadeiro, booleano, se as duas expressões de cada lado do operador forem verdadeiras. O OR, que é um OR lógico, ele vai estar retornando verdadeiro se uma das expressões for verdadeira. Ou seja, ele só vai retornar falso como resultado se as duas operações de cada lado do operador forem falsas. E aqui a gente tem o NOT, que é basicamente um operador de negação, que ele vai inverter o resultado, ou seja, se o resultado for falso, ele retorna true e vice-versa, né? Se for true, ele retorna falso. Vamos tratar agora de condicionais em C++. Aí em C++ nós temos basicamente dois tipos de estruturas condicionais, que são o if-else e o switch case. Aqui a gente tem a instrução if, que especifica um bloco de código a ser executado se uma condição específica for verdadeira. Ou seja, se a expressão atribuída aqui no if for verdadeira, o bloco de código que tiver logo após o if vai ser executado. Se for falsa a condição do if, ele vai pular o código do if. E aí, se a gente tiver um else seguindo o if, esse bloco de código no else é que vai ser executado. Aí ele especifica um bloco de código a ser executado se a mesma condição for falsa, no caso a condição que está aqui apresentada no if. E a gente tem o else if, que especifica uma nova condição de teste se a primeira for falsa. Ou seja, se a gente tiver aqui uma condição no if e essa condição for falsa, em seguida a gente tiver um else if, o código ele vai ler essa instrução no if, vai ver que a expressão é falsa, ele vai pular o if, vai para o else if. Aí aqui ele vai avaliar a condição especificada no else if. Se essa condição for verdadeira, ele vai executar o código que está expresso no else if. Se ela for falsa, ela vai pular esse código, e aí se tiver um else embaixo ou um else if, ele vai parar e vai fazer aquela comparação até ele sair dessa cadeia de condições do if else. E o último caso aqui de condicionais que a gente tem é o switch, que aí ele vai especificar vários blocos de código alternativos e vai ter lá uma expressãozinha para comparação, para decidir qual bloco de código vai ser executado ou se algum desses blocos vai ser executado. Aqui a gente tem a estrutura de funcionamento, né, do bloco if-else. Aí primeiro ele vai entrar aqui no if, ele vai observar essa condição do if. Se a condição for verdadeira, ele vai vir aqui e executar o código que está sendo especificado logo após o if. Se a condição for falsa, ele vai pular, e aí se tiver um else if ou um else logo seguindo o if, ele vai parar no else, ele vai executar o bloco de código que tiver aqui. Se no caso fosse um else if, antes de executar o código, ele ia fazer a comparação que está sendo atribuída ali no if, e depois, se fosse verdadeira, ele executaria o bloco de código. Caso fosse falso, ele pularia de novo esse else if, e aí se tivesse outro else if embaixo, ele ia chegar lá e ia verificar aquela condição para decidir se o bloco seria executado ou não. Mas aí aqui nesse caso a gente só tem um if e um else, então ele vai comparar aqui a condição do if. Se for verdadeira, ele executa o if, se for falso, ele executa o else. E aí em seguida ele continua o processamento do código normalmente. Aqui a gente tem um exemplozinho de funcionamento do if-else. A gente tem aqui uma variável n com valor 0. A gente vai chegar aqui no if, ele vai comparar
Se o n é maior que zero, aqui como o n é igual a zero, então ele não é maior, ele vai ignorar esse bloco de código aqui, vai pular para o seguinte, o else if. A gente vai comparar aqui de novo essa expressão do else if, vai verificar que o n não é menor que zero, porque ele é igual a zero, e vai pular. E aqui chegar no else, como as duas outras condições foram falsas, quando ele chegar aqui no else, ele vai já executar o código. E aí a gente vai ter aqui na saída do terminal zero, que é o valor da variável n. Aqui nós temos o operador ternário, que é uma versão abreviada do if-else. Ele consiste de 3 operandos, pode ser usado para substituir múltiplas linhas de código por uma única linha, e geralmente é usado para substituir instâncias mais simples do if-else. Aqui a gente tem a estrutura do operador ternário, né, como ela funciona. Aqui a primeira expressão, a gente vai pegar a primeira expressão, vai comparar ela. Se ela for verdadeira, a gente executa a segunda expressão de código aí. Se ela for falsa, a gente vai pegar e vai executar a terceira expressão de código. E aí, dependendo de qual expressão a gente for executar, a gente vai retornar um valor aqui para a variável que está sendo declarada. Aqui a gente tem um código, um trecho de código alternativo àquele código que a gente tinha apresentado anteriormente, né, do if-else. Só que aqui, em vez de escrever todas aquelas linhas de código, a gente está resumindo tudo a uma linha de código só, utilizando o operador ternário. Aí aqui, primeiro, a gente vai estar comparando. Primeiro a gente tem aqui, né, o valor de n, que é igual a zero. A gente vai estar comparando aqui se o n for maior que zero. A gente sabe que não é, porque ele é igual a zero. Mas aí, se o n fosse maior que zero, se ele fosse um número positivo no caso, a gente estaria retornando esse valor aqui, essa string positive, para a variável result. Mas como não é, a gente vai cair aqui no segundo operador, que aí vai ser outra condição, outra expressão a ser verificada. O n menor que zero, a gente sabe que ele não é, então falso. A gente vai vir aqui e vai pular para a segunda expressão, o segundo operador, que no caso aqui vai ser o zero, e vai ser o valor que vai ser retornado para a variável resultado. Então, aí no final a gente vai estar aqui printando no terminal a string 0 e vai ser basicamente o mesmo resultado do código anterior, só que tudo declarado em apenas uma única linha, com a utilização do operador ternário. O switch case agora, ele vai ser aí usado quando a gente precisar selecionar um entre vários blocos de código para ser executado. E aí ele vai funcionar dessa forma. Primeiro a gente vai comparar a expressão que está declarada lá no switch. E a gente vai pegar aquela expressão do switch e vai comparar com os valores definidos em cada caso. Aí aqui, se a gente encontrar uma correspondência em algum desses casos, o bloco de código associado àquele caso é o bloco que vai ser executado. E a gente vai ver aqui depois, né, sobre as palavras-chave break e default, que vão ser utilizados aí dentro do switch case. Aqui a gente tem uma imagenzinha que demonstra, né, o fluxo de processamento do switch case. Primeiro a gente tem aqui o switch com a condição. A gente vai pegar a condição do switch, vai ver o resultado dessa expressão, né, dessa condição, e aí a gente vai sair comparando com cada caso. Se a gente encontrar uma correspondência no caso 1, a gente vai executar o bloco de código do caso 1. Caso não seja uma correspondência aqui no primeiro momento, a gente vai pular para o segundo caso,
vai comparar. Se for uma correspondência, a gente executa aquele bloco de código. Se não for uma correspondência, a gente pula para o próximo e assim por diante, até encontrar uma correspondência em algum caso, ou até encontrar um bloco que seja default, ou seja, um bloco padrão, que aí a gente vai executar ele de qualquer forma. Aqui a gente tem um exemplozinho, uma variável aqui char que tem o valor b. A gente vai pegar aqui o switch var, esse valor aqui da variável, a gente vai comparar com o primeiro caso, que é a, então aqui a gente não tem uma correspondência, e a gente pula para o próximo caso. Aí a gente tem aqui case b, como vai ser correspondente, a gente vai encontrar aqui uma correspondência, então esse bloco de código vai ser executado. E a gente vai ter aqui, como a gente tem aqui na saída do terminal, a gente consegue ver que o caso 2 foi o caso que correspondeu com o valor da variável. No caso, se a gente, por exemplo, tivesse um E armazenado aqui na variável, a gente compararia o primeiro caso, pularia, porque não é correspondente. A gente compararia o segundo caso, pularia, porque também não é correspondente. Terceiro caso, a gente pularia mais uma vez. E aí, quando chegasse aqui no default, como a gente não tem um caso de comparação, o bloco que está no default, ele sempre vai ser executado assim que o switch atingir essa etapa. Então, aí no caso, se a gente tivesse um valor E aqui, o terminal ele colocaria essa string. A gente teria essa string printada no terminal. O caso padrão é correspondente. Seguindo adiante, a gente tem aqui o break, que vai ser um operador aqui, uma palavra-chave que a gente, como a gente pode ver, a gente vai usar bastante na estrutura do switch case. Quando o programa alcança um break, ele abandona o bloco de código em execução. O break ele vai interromper a execução do código e o teste de casos dentro do bloco, pois quando a correspondência é encontrada não há necessidade de mais testes. Ou seja, quando a gente estiver aqui dentro do switch, quando a gente encontrar uma correspondência e começar a executar o bloco de código daquela correspondência, quando o código atingir um break, ele vai quebrar essa execução, vai parar essa execução do switch e vai continuar a executar o código a partir do que vier depois do switch. Se a gente tirasse esse break aqui da estrutura do switch, depois de executar esse bloco de código, ele continuaria comparando os outros casos até tentar encontrar algum caso que fosse correspondente. Nesse exemplo aqui, por exemplo, se a gente tirasse esse break do B, ele executaria esse bloco de código, caso o caso 2 é correspondente. Após isso, ele ia continuar as comparações, e quando chegasse no default, ele também ia executar esse bloco de código aqui, e iria printar no terminal caso o padrão é correspondente. E aí não é o que a gente queria, né? Não é a linha de processamento que a gente quer para esse código, por isso a gente utiliza aqui o break. Aqui em seguida a gente tem a palavra-chave default. O default ele vai especificar um bloco de código a ser executado se não houver nenhuma correspondência, né, no switch case, aí como eu mencionei. Se dentro daqueles casos o código ele não encontrar nenhuma correspondência, ele vai automaticamente executar o bloco de código definido pela expressão, pela palavra-chave default. E aí, no exemplo apresentado, o bloco default executará quando o valor de var não corresponder a nenhum dos outros valores especificados. Aí, no caso, a B e C. Se aquela variável não possui nenhum desses valores, quem vai ser executado é o bloco de código no default. Aqui agora nós vamos começar a falar sobre referências. Uma variável de referência aponta para outra variável declarada no programa e é criada com o operador essezinho aqui, estilizado, né? Basicamente, uma variável de referência ela vai receber o endereço de outra variável
e vai, digamos assim, copiar aquela variável, gerar uma cópia daquela variável. Aqui a gente tem um exemplozinho, né, de utilização de referência. A gente tem aqui a variável comida com o valor tapioca e a variável prato, né, que é uma variável de referência, fazendo referência à variável comida. Aí aqui, quando a gente printar as duas variáveis no programa, no terminal, né, a gente vai ver que as duas variáveis possuem o mesmo valor. Isso porque prato nada mais é do que uma referência à comida. É como se fosse uma variável fantasma, assim. O operador de referência também pode ser usado para acessar o endereço de memória de uma variável, que é onde a variável está armazenada no sistema. Para acessá-lo, use o operador antes do nome da variável e o resultado será seu endereço. Aqui a gente tem o mesmo exemplozinho lá anterior, só que com a diferença que a gente vai estar utilizando o operador de referência, né, para acessar o endereço das duas variáveis, comida e prato. E aqui a gente vai ver no terminal, na saída do código, que o endereço das duas variáveis são iguais, porque a variável prato ela nada mais é do que uma referência de comida. Então as duas aqui vão ser armazenadas no mesmo endereço, porque elas vão ser basicamente a mesma variável com nomes diferentes. Agora nós vamos tratar aqui, falar um pouco sobre ponteiros. Um ponteiro é uma variável que armazena um endereço em memória como valor. Um ponteiro aponta para um tipo de dado igual ao seu e é criado com o operador asterisco. O endereço da variável atribuída é armazenado no ponteiro. E aqui a gente tem as três formas que são utilizadas para a declaração de um ponteiro. Um ponteiro também pode ser usado para acessar o valor armazenado pela variável em vez do seu endereço. Para isso é usado o operador de desreferência. E aqui é importante apontar que o operador aqui de declaração de um ponteiro, né, e o operador de desreferência, apesar de serem representados pelo mesmo símbolo, né, que é o asterisco ou a estrelinha aí, como você quiser chamar, apesar de serem representados por esse mesmo símbolo, eles são coisas completamente diferentes e têm funções completamente diferentes. Também é possível utilizar a referência feita pelo ponteiro para alterar a variável indiretamente. Essa é uma característica muito importante quando estamos trabalhando com funções e nós vamos ver isso mais adiante quando a gente for abordar especificamente as funções em C++. Aqui agora a gente tem um exemplozinho de código, né, trabalhando com ponteiros. Primeiro a gente tem aqui essa variável string comida, que ela vai estar recebendo o valor tapioca. Em seguida a gente tem aqui a declaração do ponteiro, de uma variável ponteiro, né? Também de tipo string, que vai estar recebendo o endereço da variável de comida. E aí a gente vai estar printando no terminal o valor e o endereço da variável comida. Aí o valor, ela tem esse valor tapioca. E o endereço é esse daqui, o endereço dela. Em seguida, a gente vai estar printando o valor armazenado na variável ponteiro, que aí vai ser o endereço da variável comida, né? Como a gente pode ver aqui, os dois são iguais, o endereço da variável comida e o valor armazenado na variável ponteiro. Em seguida, a gente vai estar utilizando aqui no objeto count, né, para printar no terminal o operador de desreferência, que vai estar aí retornando o valor apontado, o valor da variável apontada pelo ponteiro, que aí, como a gente pode ver aqui no output, ele vai estar imprimindo no terminal a string tapioca, que é o valor armazenado na variável comida que está sendo apontada pela variável ponteiro.